meu querido irmão, minha querida irmã. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Provérbios capítulo 16, o versículo 23 e o 24. Olha o que está escrito. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha isso, irmãos, eu senti no meu coração aqui de falarmos a respeito da nossa língua. Irmãos, as palavras têm poder de vida e de morte. E a Bíblia diz que aqueles que se utilizam das palavras comerão dos seus frutos. E aí eu te pergunto uma coisa, você tem colhido frutos bons ou frutos amargos? Será que é porque você tem falado palavras negativas, palavras de maldição? Mesmo sem você perceber, você está sempre reclamando da vida? Então preste muita atenção naquilo que você fala. E aqui está dizendo que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Irmãos, como é bom quando a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas que só falam coisas boas, que só falam palavras de edificação, palavras que refletem o caráter de Cristo, não é verdade? E por isso o Senhor está me tocando muito forte aqui para eu te dizer exatamente isso. Deus quer que você seja assim, que as suas palavras sejam doces como mel. Eu sei que muitas vezes você fala coisas sem pensar e você sofre por causa disso, porque você queria falar coisas boas, mas acaba resmungando, reclamando, acaba xingando. Irmãos, eu fico assustado de ver o quanto os cristãos hoje em dia não vigiam a sua boca. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, por exemplo, que tem palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Amém? Irmãos, poucas coisas ajudam tanto e fazem tão bem a uma pessoa como algo dito no tempo certo e do jeito certo. E isso é tão verdadeiro que o rei Salomão, que foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos, ele declarou que esse tipo de palavras é tão precioso como frutas de ouro servidas numa bandeja de prata. E eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava passando por tantas lutas, mas tantas dificuldades. E aí uma pessoa chegou até mim e ela me entregou uma palavra de Deus, uma palavra de esperança. E ela percebeu que eu estava ali triste, chorando, e ela veio me confortar. Irmãos, ainda hoje em dia, por mais que você esteja desanimado, frustrado com as pessoas, saiba que existem homens e mulheres de Deus, sempre com uma palavra pronta para abençoar. Eles não vêm armados com suas palavras, não. Eles estão prontos a derramar amor, graça, misericórdia. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque aqui eu tenho a oportunidade de abençoar a sua vida, de profetizar sobre você, sobre a tua casa, que Deus vai abrir as portas. Jamais eu vou falar uma palavra de maldição, uma palavra contrária àquilo que Deus deseja que eu fale. Então é muito bom nós podermos encorajar as pessoas que estão passando por lutas. Você pode ser um instrumento do Senhor. Você pode ser usado pelo Espírito Santo para levantar uma vida, para trazer cura, restauração. E existe até uma frase que diz o seguinte: as pessoas esquecerão o que você disse, elas esquecerão o que você fez, mas elas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Irmãos, quando nós dizemos palavras, aquilo vai carregado com emoções. E as pessoas sentem uma paz ou elas sentem angústia. Tem pessoas que chegam num ambiente e começam a falar tão mal, a criticar tanto, a reclamar tanto, que aquilo traz uma energia pesada no ambiente. Irmãos, é muito ruim conviver com pessoas assim, quando a pessoa tem palavras desagradáveis, atitudes grosseiras. Aquilo nos entristece, nos deixa tensos, não é verdade? A gente fica preocupado e aquilo acaba com o nosso dia se a gente não tomar cuidado. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e eu estava assim me sentindo inseguro porque eu ainda não tinha muita prática com a palavra. E aí eu percebi que enquanto eu pregava, algumas pessoas saíam de fininho, sabe? E as pessoas não estavam querendo me ouvir. Mas aquilo tudo ainda dava para tolerar. O problema é que no final do culto, um irmãozinho chegou para mim e ele falou assim: nossa, pastor, suas palavras são muito simples, muito fracas. Eu acho que você tinha que fazer outra coisa na sua vida. Irmãos, ele falou aquilo que estava no coração dele, mas aquilo me machucou tanto. Eu fiquei meses sofrendo e lembrando daquilo que foi dito para mim. Então, às vezes, a gente quer ser sincero com as outras pessoas e a gente acaba machucando elas, porque mais importante do que as palavras é a maneira como você fala. Então, você pode falar uma palavra até mesmo em amor,
Então você pode dizer aquilo que você pensa, mas diga em amor. Diga com palavras mansas, com palavras que realmente querem ajudar. Tome muito cuidado, irmãos, porque a Bíblia diz que as palavras podem matar. As palavras podem destruir um relacionamento, pode destruir uma carreira inteira, um ministério. Quantas pessoas agora estão sofrendo porque elas ouviram de pessoas queridas palavras negativas, palavras que colocaram elas para baixo. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que nós devemos usar as palavras somente para abençoar, edificar, motivar as pessoas. E mesmo que você use as suas palavras para exortar, faça isso em amor. Amém? Jesus disse que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Por isso você tem que proteger o seu coração para que nada de mal esteja dentro dele. Irmãos, quando da nossa boca sai somente palavras negativas, reclamação, fofoca, espalhamos notícias ruins, isso mostra que o nosso coração precisa ser tratado, porque é através do coração que virá as palavras. Então preste muita atenção naquilo que você tem armazenado na sua mente, no seu coração. Amém? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que o nosso falar deve ser sempre agradável e temperado com sal, para que a gente saiba como responder a cada um. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, o que significa uma palavra temperada com sal? Irmãos, vamos pensar aqui. Imagine o seu prato favorito bem na sua frente. Ele tem tudo para estar ótimo, mas o que acontece se você colocar sal demais ou você colocar muito pouco sal? O sabor não vai ficar agradável, por mais que você goste dele. E da mesma forma, as nossas palavras precisam ter a medida exata, levando em conta o momento, o modo como nós estamos falando, para nós não causarmos destruição ou então o efeito contrário, que é o que nós gostaríamos. E isso é muito comum de acontecer, irmãos, no ambiente de trabalho, no relacionamento com os nossos amigos e até dentro de casa com a nossa família. Por isso eu creio que esta mensagem está tocando no coração de muitos de vocês. Irmãos, uma coisa muito importante que nós precisamos saber: o que faz as nossas palavras serem melhores não é fazermos um esforço enorme para não machucar alguém, mas sim estarmos cheios do amor de Jesus. Porque quando nós precisamos falar algo, mas o nosso interior está repleto de coisas ruins, a nossa carne sempre vai prevalecer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai prevalecer, pode ter certeza. E por isso, irmãos, é tão importante que a gente cuide do coração, como eu disse para vocês, alimentando o nosso espírito com as coisas de Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando. É isso que nós temos feito aqui no canal. E com certeza assim você vai conseguir transmitir tudo que está de bom